Bom, na unidade 1, no item 1.4, nós vamos trabalhar com séries periódicas. Então, lembrem, séries periódicas, ela tem o período fixo, um mês, cada mês, mensal, anual, trimestral, mas ela tem um período. Ela é temporária porque ela tem fim. Então, no caso, eu vou parcelar em 2 vezes, em 5 vezes, eu estipulo o período, então ela é temporária. E ela é uniforme, quer dizer o quê? Quer dizer que a minha parcela tem o mesmo valor. Então, nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar assim. Elas terão uma periodicidade, que vai depender de cada exercício, ela vai ter um tempo estipulado e ela vai ter o mesmo valor. E aqui nós vamos trabalhar tanto para pagamentos postecipados como antecipados. Então, depois, após 30 dias, ou no caso, com entrada. São as duas principais formas de se trabalhar, vão ser o destaque dessa nossa unidade, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos aprender vai ser o cálculo do valor atual a partir do valor da prestação. Então, no caso, o que acontece? Eu quero fazer a liquidação de uma dívida, eu quero verificar o valor à vista desse produto. Ou então, a gente pode pensar também assim, ó, toda vez que nós vimos uma promoção em que ele oferece para nós um valor parcelado, muitas vezes eu não consigo identificar ou verificar o valor desse produto à vista. Então, eu pergunto ao vendedor e o vendedor puxa lá uma calculadora, calcula para mim e me diz, olha, o menor preço que eu posso fazer para a senhora é tanto. Como eu sei que esse vendedor está dizendo a verdade? Ou será que ele poderia ainda retirar um pouquinho dos juros e reduzir esse valor à vista, né, esse valor do produto? Então, aqui eu aprendo a fazer esse tipo de cálculo. Porque quando eu faço um parcelamento, eu vou pagar juros por este período, né? Por esse período que eu estaria fazendo esse financiamento. Então, quando eu liquido, quando eu calculo o valor atual de uma série, que é o meu valor à vista, eu tenho que fazer o quê? Retirar todo esse juro que ficou embutido. Então, eu posso fazer esse cálculo. Eu posso identificar esse valor. Eu uso muito esse recurso no meu cotidiano, ó. E aqui diz, ele é muito utilizado no dia a dia em lojas e bancos. Por quê? Porque eu posso fazer a liquidação também. Eu posso fazer o quê? Eu posso ter uma dívida, um parcelamento num banco e eu posso chegar e digo assim, ó, eu quero liquidar essa dívida. Eu tenho 12 prestações ainda de um empréstimo, mas eu quero pagar hoje, quero pagar à vista. Então, quanto que eu pagaria por esses títulos, por esses valores? Então, eu tenho condições também de fazer esse cálculo, tá? Serviria para isso, essa é a nossa introdução. Então, nós vamos pegar um exemplo prático aqui para a gente tentar identificar a forma e como nós realizamos esse cálculo. Eu coloquei aqui um exemplo que diz assim, ó. Você comprou um televisor em 5 parcelas de R$300, sem entrada. Então, aqui no caso é postecipada, ou seja, ó, postecipada. Soube, porém, que a taxa de desconto para pagamento à vista seria de 2% ao mês. Bom, eu sei que nada rende 2% ao mês, então se eu liquidar e se eu tiver esse dinheiro, eu posso antecipar, no caso, esse pagamento e liquidar essas parcelas. E aqui nós trouxemos um exemplo de um fluxo, ó, que diz, aqui no caso, a primeira prestação vencerá após um mês e a última em 5 meses. Por quê? Porque eu não fiz a entrada, ó. Aqui eu retirei o meu televisor e pagaria 5 parcelas. Isto aqui é a visão que eu tenho de um fluxo enquanto tomador, ó. Eu retirei o produto e aqui tem então a minha entrada, que é meu televisor, e aqui eu tenho as minhas saídas, que são as parcelas, que são fixas, lembra? Periódicas, olha lá, ela é mensal, periódica, mensal. Ela é fixa, porque ela tem o valor de R$300 fixo. Ela não é perpétua, né? Porque se tu observar, eu tenho 5 prestações. E o que mais eu posso ver aqui? E eu posso dizer, então, que ela é postecipada, porque ela não inicia no primeiro período. Bom, para sabermos qual o valor total a ser pago na data atual, nós vamos utilizar o conceito de valor atual dos juros compostos. Então, eu vou mostrar aqui para vocês a nossa fórmula. Esta fórmula que nós tínhamos é a mesma fórmula dos juros compostos. Só que aqui, lembrem, ó, o montante é meu valor nominal, é o meu valor futuro.
O VA era meu capital. Lembram da fórmula de juro constante, de juro composto? Ó? Montante é o capital que multiplica 1 mais a taxa elevado no tempo. A fórmula é a mesma. O que eu fiz aqui? Eu somente isolei o valor atual, o meu capital. Quando eu isolo o valor atual, ó, esse termo aqui que está multiplicando ele, que está nos parênteses aqui, ó, ele está multiplicando o VA, então, quando eu isolo, ele passa dividindo. Então, nós temos esta fórmula aqui. VA igual a VN sobre 1 mais N. Agora, a pergunta é, se eu quero saber o valor total a ser pago na data, e eu tenho prazos diferentes, porque eu tenho 5 períodos, que N eu vou colocar aqui nessa fórmula, se eu tenho prazos distintos? Se eu for fazer o cálculo separado, pessoal, parcela a parcela, dependendo da quantidade de prestações que eu tenha, eu vou despender um tempo muito grande, vou correr um risco de errar meu cálculo, porque para cada antecipação de parcela, eu teria que fazer um cálculo separado. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, vamos pegar um exemplo, ó. Para eu antecipar a parcela 1, porque lembrem, eu quero liquidar a minha dívida. Como eu descobri que ele me dava um desconto de 2%, eu vou fazer uma liquidação. Então, a dívida que venceria dali a 30 dias, que é um mês, ela poderia ter um desconto de 2%. Então, eu coloquei lá, ó, o valor atual dela. Ela custava R$300, mais a taxa de juros, que é 2% sem a porcentagem, por isso que virou 0,02%, porque é 2%, é 2 dividido por 100 que dá esse valor. E como eu estou antecipando um mês, eu sei que ao invés de pagar R$300, então retirando esses 2% de juros que estavam ali, eu vou pagar R$ 294,12. Se eu antecipar a parcela do mês 2, eu já vou, ao contrário aqui, ó, vou colocar o tempo 2, ó, e eu vou chegar a R$ 288,35. Se eu antecipar o mês 3, eu vou chegar a 282,70. Se eu antecipar o mês 4, eu vou chegar a 277, porque a única coisa que está mudando aqui é esse período, ó. A taxa permanece, o valor da prestação permanece, o que muda é esse período, ó. Mês 1, mês 2, mês 3. O que acontece? Vocês vão observar, por isso que sempre dizem assim, ó, se você quer antecipar o pagamento, sempre antecipem as últimas, porque você vai pagar menos pelas últimas prestações. E realmente é isso. Só que dependendo da quantidade de prestações que eu venha liquidar, eu vou precisar fazer muitos cálculos. E na matemática a gente pode utilizar alguns recursos que facilitem nessas contas e que eu não precise, no caso, construir uma planilha de cálculos. Então, a sugestão que eu tenho aqui, ó, é o quê? Ao invés de nós trabalharmos separadamente, ó, lembrem, pessoal, vou voltar aqui, ó. Eu fiz o pagamento de R$ 1.500, que era o valor do televisor, pago em 5 prestações, 5 vezes de 300, ó, R$ 1.500. Se eu fizer à vista, liquidar esse parcelamento, desistir desse parcelamento, vamos observar, ó, que a soma total ficaria em R$ 1.414,04. Então, aqui eu tenho uma diferença de quase R$ 86 de desconto. Por quê? Porque eu estou ganhando desconto de 2% por fazer a liquidação antecipada. Mas como eu falei para você, já pensou se nós tivéssemos um parcelamento, como eu sugeri aqui, de 60 meses? Nós teríamos um cálculo muito trabalhoso, calcularmos a antecipação, né, unidade a unidade. Então, na matemática, nós tivemos uma pessoa que desenvolveu uma fórmula, um dispositivo, baseado também no tempo e na taxa, que faz exatamente a mesma conta, só que trazendo diretamente esta soma, este valor líquido. Não se assustem com essa fórmula. A fórmula parece grandiosa, mas na verdade ela não é. Ela vai ter, nós temos que ter cuidado só com a utilização de potências, parênteses e colchetes, lembrando das regras, né? Sempre parênteses, depois colchetes e depois multiplicando, no caso, ou dividindo, dependendo da operação. Então, essas serão as duas grandes fórmulas que nós teremos quando nós quisermos trabalhar com o valor atual ou valor à vista. Ele vai ser
o valor da minha parcela vezes. Aí eu tenho que ter cuidado aqui, ó. 1 mais a taxa de desconto elevado no tempo, menos 1, isso aqui está na base. Tudo isso dividido por quem? Pela própria taxa, sem a porcentagem. Lembrem dessas taxas, não podem ter porcentagem, que multiplica 1 mais a taxa elevado na N. Então, aqui, ó, com esta fórmula, eu consigo encontrar de imediato este valor aqui, sem precisar calcular ou realizar 5 cálculos. Se eu quiser encontrar o valor, não do VA, que é o valor atual, mas eu quiser encontrar o valor da parcela, basta isolar o R, que é o valor da prestação, né? Parcela, prestação. Se eu tiver uma entrada, porque eu estava falando ali com compra postecipada, após 30 dias. Se eu tiver uma entrada, eu vou ter que, além de pegar toda esta fórmula, multiplicar por 1 mais I. Então, aqui nós temos a principal fórmula e aqui nós temos a principal fórmula também com entrada, certo? Eu já trago para vocês, então, algumas observações.